Olá, você que acompanha o portal Destaque Rural, estamos fazendo a cobertura do Tecnoday da Agrocerati e um dos temas apresentados pela Jaqueline Uzar, que é da Volvere Biotech, foi podridão de raízes e também questão de nematóides. Gostaria que você falasse então sobre o tamanho dessa problemática e o que ela vem trazendo de prejuízos ao produtor. O que a gente tem visto nos últimos anos é um aumento, da incidência dos relatos de problemas com podridões radiculares e nematóide também para o sul do Brasil. Se a gente fala, por exemplo, nematóide, era meio que considerado um certo tabu, Eu gosto de usar essa palavra porque o pessoal comentava, nematóide não é um problema do sul, A gente não tem uma condição para a multiplicação do nematóide, tipo em termos de temperatura ou condição de solo, por serem solos um pouco mais argilosos do que o cerrado, por exemplo. Mas hoje a gente percebe que realmente sim, tem muitas perdas de produtividade no sul em função da ocorrência de nematóides. Então, por muitos anos, quase que não se faz análise, Então, é um ponto que a gente traz para o produtor do sul começar a mostrar mais, começar a conhecer os nematóides que tem e os níveis populacionais para saber como manejar. E a questão de podridão radicular está muito atrelado com a questão do nosso sistema de produção em termos de compactação de solo, plantio direto, o inóculo fica muito na superfície. Então a gente acaba vendo que cada vez mais isso tem se tornado mais comum. Então o que a gente discutiu foi basicamente os danos que isso tem causado. A última safra aqui para o Rio Grande do Sul, a macrofomina, foi uma das doenças mais relatadas pelos produtores, muito em função da estiagem, das faltas de chuvas, que são condições que favorecem muito essa doença. Com relação a nematóides, então fazer a análise e compreender quais são as raças desses nematóides é fundamental para o manejo, Então eu gostaria que você falasse sobre isso e como manejar o nematóide nas lavouras. A questão da amostragem do nematóide vai ser, digamos, o primeiro passo, A gente faz a mesma analogia de você ir fazer uma consulta no médico, Você vai lá, o médico vai te pedir um exame, Uma análise de nematóide é isso, é um exame que a gente está fazendo lá do solo para identificar quais são as espécies de nematóide que vão estar ocorrendo. O que a gente sabe que ocorre bastante para o Rio Grande do Sul? Nematóide galhas, que é o meloidógene, nematóide de lesão, que é o pratilencos, nematóide cisto é uma coisa que tem aumentado bastante para o Rio Grande do Sul e que na verdade acaba sendo uma surpresa. Os últimos levantamentos que eu vi, mais de 50% das amostras já estão relatando com cisto e acaba sendo problemático porque é um nematóide difícil de manejar. E o que tem alertado muito é helicotilencos, que era um nematóide que não era comum ou tão comum no Brasil, que hoje está na categoria de emergente e que a gente vê mais de 90% das amostras do Rio Grande do Sul com helicotilencos. Então a gente vê que nematóide causa ferimentos na raiz e está muito associado com os fungos de solo também. Então os dois andam meio junto. Áreas que têm problema com nematóide geralmente vão mostrar também uma incidência de podridão radicular maior também. Então o manejo pode ser feito conjuntamente. O que a gente fala é tentar utilizar várias ferramentas, Então eu vejo que começa muito com o manejo de solo no sentido de correção de pH, fertilidade, para que a planta tenha uma condição melhor para desenvolvimento radicular e que esteja mais nutrida também. É que nem a gente, quando a gente come, não tem uma alimentação bem feita, a gente tem uma deficiência nutricional, fica mais suscetível à doença. A planta é a mesma coisa, então começa na base, nutricionalmente, melhorar, que a planta tenha condição para se desenvolver e vem com as ferramentas, ou químicas ou biológicas. Então a gente sabe que o tratamento de sementes com químicos e biológicos vão ajudar no manejo de nematóides, no manejo de podridões radiculares. A gente vê que os biológicos têm aumentado muito nos últimos anos, em função da demanda que a gente está tendo para maior eficiência, para controlar esses problemas. Então a gente tem discutido hoje aplicações de tratamento de semente, em suco, pulverizadas. Então tem produtos à base de tricoderma, bacilo, são diferentes opções que hoje a gente acaba encontrando no mercado. Mas o biológico por si só não resolve o problema, É muito importante um sistema, de produção que não favoreça um cenário propício para esse tipo de pragas, E também de doenças. Com certeza, o que eu falo geralmente ele não é milagroso, e não é mesmo, Então, fazer só uma aplicação de tricoderma e bacilos e esperar que vai resolver o problema não vai. Então, o que a gente tem trabalhado muito hoje? Nosso sistema de produção está muito em cima de monocultura, é muita soja sobre soja, está muito relacionado com questão de mercado, custo do milho, enfim, tem uma série de operações que foge, do nosso escopo, mas que rotação de culturas, digamos, seria a base do sistema e a gente tem perdido muito isso. Então, o que a gente tem comentado com o pessoal? Voltar com essas questões de rotação na medida do possível, introduzir cobertura, introduzir palhada, manejo de fertilidade do solo, é uma construção do sistema. Para a gente falar do biológico na ponta, a gente tem que vir com o sistema construído da base. Então, correção de solo, essa planta bem nutrida,
esse sistema de produção com palhada, e aí a gente vai falar das aplicações de tricoderma e bacilos depois que esse sistema já estiver bem estabelecido. Jaqueline, muito obrigado pela sua atenção, por atender esse nosso pedido e conversar com o Destaque Rural. Você que acompanhou, obrigado pela sua audiência. Siga Destaque Rural nas redes sociais e acompanhe mais informações no portal destaquerural.com.br.